Olá, está começando mais um episódio do Poditão, um espaço de diálogo, conhecimento e participação estudantil. E o episódio de hoje é muito especial. Vamos conversar sobre o projeto do Caderno para o Mundo, Narrativas Autorais, desenvolvido com os estudantes do 6º ano da Escola Estadual Cívico-Militar Tancredo de Almeida Neves. O projeto começou em fevereiro de 2026, dentro da sala de aula, com leituras, ideias e histórias escritas nos cadernos. Aos poucos, essas produções passaram por processo de revisão e reescrita até se transformar em algo que, no início, parecia muito distante, um livro publicado e escrito pelos próprios estudantes. No dia 26 de junho, vivemos a noite de lançamentos e autógrafos, mas hoje queremos conhecer a história por outro olhar, o olhar de quem viveu todo esse processo e se tornou autor. Como foi escrever uma história para um livro, quais foram suas dificuldades e o que eles sentiram quando viram seus nomes na página de uma obra publicada, e o que essa experiência significou para eles. É sobre tudo isso que vamos conversar hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao Poditão. Está começando quando os estudantes se tornam autores. Vamos agora conversar com os autores. Sofia, como o projeto do Caderno para o Mundo foi apresentado para vocês? O que você pensou quando soube que poderia participar da produção de um livro? Então, no começo eu não liguei muito por causa que eu não gostava de ler. Mas depois que eu vi a nossa história sendo lançada, eu comecei a ficar mais animada e agora eu até penso em fazer mais livros. Autora Agatha, no início, você acreditava que as histórias escritas em sala de aula realmente poderiam se transformar em um livro publicado? Por quê? Não, eu não acreditava que eu poderia fazer um livro. Para mim, na minha cabeça não tinha importância, né? Era só um texto, eu pensava que não tinha nada, né? Assim, para mim, eu fiquei muito tempo pensando no que eu ia falar, e daí eu fui desenvolvendo e acabei falando de uma história que eu contei um pouquinho sobre o que aconteceu da minha vida, que isso ficou muito marcante também. E eu adorei também fazer o livro, deu muita emoção. E como tem muitas pessoas, né, que tem medo de fazer um livro, ou muita vergonha, como tem muita gente que tem vergonha de fazer um livro, e também fazer... Que tem gente que tem a possibilidade de fazer um livro, mas tem muita vergonha, ou muitas das vezes a gente querer desistir, né? Tipo, na hora, assim, dá um aperto no coração, falando, eu não vou conseguir, eu não quero, eu não vou, porque quando a professora falou que era obrigatório, eu cheguei em casa quase chorando, falando pra minha mãe o que eu ia falar. Mas daí depois a professora nos acolheu, minha família me acolheu também, e daí deu que acabei fazendo um texto já. Isabelle, como surgiu a ideia para a história que você escreveu? Você já sabia o que iria contar ou a ideia foi aparecendo durante as atividades? Na verdade, foi aparecendo durante as atividades, assim, foi tirando da minha cabeça e eu lembrei do aniversário da minha prima. João Gabriel, sua história não ficou pronta na primeira versão. Como foi voltar ao seu texto, fazer correções, mudar partes, reescrever até chegar à versão que seria pública? Então, foi um pouco chato e um pouco trabalhoso, porque no começo eu achava que eu ia acertar na primeira. Só que não. Aí eu errei vírgula, ponto, acento, e aí eu tentei de novo, a professora me ajudou. E foi um pouco trabalhoso. Depois de muitas ideias, escrita e reescrita, as histórias começam a ganhar forma, mas ainda havia um caminho até aqueles textos se transformarem em um livro. E sobre essa etapa que vamos conversar agora. Nicole, durante o projeto, vocês tiveram diferentes momentos de leitura. Você acha que ler outras histórias ajudou na hora de escrever a sua? De que maneira? Eu acho que ajudou bastante, porque nos deu mais ideia, mais criatividade do que fazer as nossas mesmo. Murilo, em algum momento do projeto você pensou, eu não vou conseguir fazer isso? Se aconteceu, o que fez você continuar?
Vários momentos do livro eu pensei que não ia conseguir, porque eu não gostava de livro, porque pra mim é igual só um texto. Não é nada demais pra mim, aí... Eu concordo Só plenamente. que a professora foi pegando no pé, querendo que todo mundo participasse do livro, aí foi onde eu comecei a fazer o livro, aí começou a sair mais ideia, que aí me deu vontade pra continuar e fazer esse livro. Jani, quando você viu o livro pronto pela primeira vez e encontrou seu nome e sua história publicados, o que passou pela sua cabeça? Foi realizado, que desde pequena eu sempre quis escrever um livro, mas nunca tinha recursos. Aí quando eu vi lá, eu fiquei muito realizada, porque deu muito trabalho escrever o texto, eu tive que escrever umas 1000 vezes, eu tive que fazer em casa, porque eu não consegui fazer na sala. Tenho muito problema com a concentração, não consigo me concentrar. Aí tive que ficar em casa, pensar mais, e foi muito legal ver o meu nome lá. Maria Eduarda, depois que o livro ficou pronto, vocês também puderam ler as histórias dos colegas. Como foi perceber que cada estudante criou uma história diferente e que todas elas passaram a fazer parte do mesmo livro? É como a gente abre o livro, a gente vê vários sonhos de várias pessoas ali. A gente ali tá contando as histórias, uma coisa que fez parte da infância de várias crianças. Isso é mágico, a gente saber disso. Os textos que começaram nos cadernos finalmente chegaram às páginas de um livro, mas ainda falta um momento muito especial: apresentar essa obra às famílias e continuar e a comunidade ir viver. Pela primeira vez, a experiência de uma noite de autógrafos fez muita diferença. Yasmin, como foi chegar à noite de lançamento e perceber que aquele evento estava acontecendo por causa de um livro que vocês ajudaram a escrever? Bom, para mim foi um momento muito bom compartilhar isso com os meus colegas. Quando eu cheguei lá na noite de autógrafo, eu fiquei muito feliz de estar lá, do meu livro estar lá, o livro que eu escrevi. Foi uma sensação muito boa estar lá e eu gostei muito de estar lá. Murilo, como foi a experiência de autografar o próprio livro? Você se lembra de alguma pessoa ou de algum momento especial daquela noite? Autografar um livro foi muito bom, né? Que, tipo, meu primeiro autógrafo de livro, e foi algo que, tipo, abriu novas portas na minha vida. Tipo, a escrever livro, por exemplo, agora eu tô começando a escrever um livro próprio sobre meu, e de pessoas, assim, que marcou, né? Que tava lá, era professora, e meus pais que tava desde o início acompanhando junto comigo e forçando também a querer fazer, que eu não queria participar. Mas, assim, eu fui, até dei vontade de participar e fiz esse livro. Murilo, a gente ficou sabendo que depois da noite de autógrafo você teve uma inspiração de iniciar outro livro. Conte pra gente como é que foi. Foi igual eu acabei de falar, né? Por causa, depois de autografar o primeiro livro, ver o livro em físico, né? Depois ver que, tipo, lá tinha uma história que eu escrevi dentro, né? Aí foi onde me deu a inspiração para criar outro livro sobre tudo a fase da minha vida. Verdade. Isabelle, depois de participar de todo esse processo, desde as primeiras atividades até o lançamento, você acha que mudou alguma coisa na maneira como você vê a leitura ou a escrita? O quê? Sim, para mim muda bastante, porque antes de eu criar o livro, muitas das vezes eu via a escrita e a leitura, maioria das vezes, né, como uma atividade escolar ou mesmo palavras no papel. Mas não, depois que eu fiz o livro, né, que a professora Nilce explicou pra gente, eu vi de uma nova forma, porque eu aprendi, né, durante esse processo, como é que os livros são feitos, qual é a motivação das pessoas, então sim. E uma das coisas que mudou bastante pra mim foi a escrita, porque antes da escrita a gente geralmente erra, a gente geralmente acaba esquecendo muitas das palavras, mas não, quando a gente produz um livro a gente aprende que assim, a gente erra, mas a gente também aprende. Então eu acho que eu aprendi mais sobre pontuação, aprendi mais sobre palavras novas e muito mais. Matheus, o que sua família disse e como reagiu ao ver participando do lançamento como um autor de um livro? Eles ficaram muito felizes com o meu desempenho, porque desde criança eu nunca gostei de ler livro, nunca fui assim uma criança que gostava de escrever ou de ler livro, mas depois que eu fiz o livro, eu comecei a ter um interesse maior por leitura e por escrita. Jane,
Se hoje um estudante dissesse para você, eu nunca conseguiria escrever uma história para um livro, o que você diria a ele? Eu diria pra ele não desistir, porque no começo eu também achei que eu nunca ia conseguir escrever, porque como eu falei, eu não estava conseguindo escrever história, eu já estava desistindo, mas eu falaria pra ele não desistir, porque no final vai compensar você ver seu texto lá no livro e você sendo reconhecido na noite de autógrafos. João Gabriel, qual conselho você deixa para os estudantes da nossa escola? Então, nunca desistir, porque quando a pessoa tem uma meta e ela termina aquela meta, ela vai se orgulhar de si mesma, porque ela não desistiu e o esforço dela valeu a pena. Pergunta extra. Algum de vocês tem mais alguma coisa a dizer sobre o projeto? Bom, no começo eu fiquei muito nervosa, eu achei que não ia conseguir, não tinha nenhuma história assim que passava na minha cabeça, só que aí eu fui vendo, fui conseguindo, fui tentando, aí eu consegui, fiquei muito feliz por estar nesse momento aqui. Quer dizer que foi uma experiência muito boa escrever um livro pela primeira vez e eu quero escrever outro. Bom, com o projeto do livro, eu fiquei bem feliz de criar a história. E aí, como o João Gabriel já respondeu, se alguém quiser escrever sua história, vá em frente, porque no final vai valer muito você ver seu texto lá e sua escrita. Então, esse projeto eu achei bem interessante para as escolas e para os alunos, porque ele desenvolve muito desempenho. E também é bom ter mais desses projetos nas escolas. Bom, já que a gente já está nessa dinâmica, né, de cada um falar uma parte do que achou, para encerrar, eu quero que cada um de vocês fala numa frase curta ou numa palavra o que vocês acharam de tudo isso. Resumir uma palavra, o que vocês acharam? Eu achei muito especial. É uma coisa muito boa pra gente. Foi uma nova experiência que deu muito certo. Para mim, foi uma realização de um sonho. Foi um projeto que abriu porta para mais histórias. Foi algo histórico. Bate Bola, com Milena. um livro que você goste muito. Que você Diário tem... de Banana. Diário de uma Banana? Uma sensação que você teve nesse experimento. Eu fiquei muito feliz e Você faria de novo outro livro? sim, eu já estou escrevendo outro. Que bom. Um autor que você gosta bastante. Jeff Kinney. Jeff Kinney. Uma palavra? Felicidade. Felicidade. Bate Bola, com Gianni, um livro. O Jardim Secreto. Jardim Secreto. Qual foi a sensação que você teve ao fazer esse projeto? Felicidade. Você faria de novo outro livro? Faria. Faria? Um autor? Maurício de Souza. Maurício de Souza. Uma palavra? Felicidade. Bate Bola, com João Gabriel. um livro que você gosta. Um sonho que virou realidade. Qual foi a sua sensação quando você criou o projeto, participar do projeto? Felicidade. Felicidade? Você faria de novo outro livro? Sim, com certeza. Um autor que você gosta? João Gabriel. Uma palavra? Sonho. Sonho. Bola, Com Isabelle, um livro que você gosta. Corajosas, Princesas Nada Encantadas. O que você sentiu quando fez o livro? Bastante alegria. Você faria de novo outro livro? Sim, eu faria. Um autor que você gosta muito. Jeff Kinney, o autor de Diário de Banana. Uma palavra. Realização. Bate Bola, com Ágata, um livro. Chapeuzinho Vermelho. Qual foi a sua sensação quando você criou o seu livro? Muita emoção. Você faria de novo outro livro? Não. Um autor que você gosta muito. Ágata, Isabel. Uma palavra. Livro. Livro. Tá bom. Bate Bola, com Sofia. um livro que você gosta. O Diário de uma Princesa Desastrada 2.
O que você sentiu quando criou seu próprio livro? Muita emoção, Você faria de novo? com certeza. E qual que é o seu autor preferido? Nilceia. Uma palavra? Livro. Livro. Tati, Bola. com Murilo. um livro que você gosta. Do Caderno para o Mundo. O que você sentiu quando criou seu primeiro livro? Muita alegria. Você faria de novo? Sim. Um autor que você gosta muito. Walter Figueira. Ah, esse é legal, esse cara. Uma palavra. Vários sonhos. Vários sonhos, gostei.